Você compreende a importância de uma carta mágica na sua vida? Tem uma pessoa que comentou o seguinte: Bom dia, Elias. Tem alguns dias que ando pensando em fazer a carta mágica. Eu tentei fazer algumas vezes, mas não consegui. Eu sempre tive ansiedade afetiva após a separação, que percebi que tenho ansiedade afetiva. Eu estou atraindo para a minha vida pessoas que fingem querer ter um relacionamento. Com o passar do tempo, eles só querem relacionamentos sem compromisso. Ficar de vez em quando. Isso só tem piorado o meu estado emocional. A insegurança, ansiedade. Percebo que tem dependência emocional. Me apego com muita facilidade nas pessoas. Esse problema afetivo está prejudicando a minha vida profissional. Eu não consigo ter foco para estudar, pensar em um relacionamento. O relacionamento de 12 anos me deixou bastante doente emocionalmente. Tenho insônia, eu não tinha isso. A internauta, ela se separou e contou aqui a historinha dela, mas então, esse estado negativo que você está vivendo pode já ser fruto, e com certeza é fruto, de hipnoses que você tem na parte mais poderosa da sua psique, que é lá dentro do seu subconsciente. 100% dos seres humanos vivem sob hipnose. A diferença é que algumas pessoas vivem hipnotizadas para os interesses de terceiros não carnais, pessoas que não têm corpos carnais, mas que atuam no pavilhão mental do humano e querem o controle do planeta Terra, querem o controle dos humanos, o controle absoluto. Existem também pessoas que vivem sob hipnoses, aí as próprias hipnoses. Ela tem no subconsciente dela gravações que vêm de encontro ao que ela quer para si. Uma pequena parte da população mundial tem sim uma hipnose positiva consigo. E tem pessoas ainda que vivem hipnotizadas aí por rádio, TV, N tipos de veiculação de mídia. Então, essa questão subconsciente, ela é muito determinante. Provavelmente esse seu estado negativo, onde você vibra baixo, atraindo mais coisas negativas, já é fruto de hipnoses que foram lançadas, empurradas goela abaixo no seu subconsciente. Eu sempre recebo vários depoimentos de pessoas que fizeram a carta mágica e estão sim tendo resultados muito positivos. Então você precisa entender que você não precisa gostar da carta mágica. Você só precisa escrevê-la e gravar ela num áudio para se tornar mais fácil para você. Aí, ao invés de escrever todos os dias ou de ler todos os dias, você simplesmente bota o fone de ouvido no ouvido e ouve a sua carta mágica uma vez por dia, 2 vezes por dia, tantas quantas você quiser. Por quê? Porque a parte subconsciente da sua psique vai passar a entender que existe algo de podre no reino da Dinamarca, conforme fala o professor Hélio Couto. Tem um ditado muito antigo que o professor Hélio Couto cita. Existe algo de podre no reino da Dinamarca. E daí o seu subconsciente começa a trabalhar isso aí. Ele começa a desmanchar, a inutilizar um programa que ele possui lá dentro para constituir o novo programa. Porém, o novo programa será feito com as informações que ele ouve cotidianamente ali através da carta mágica. Aí os seus sonhos começam a conversar com você. Você vai começar a perceber que está vendo algo que nunca houve antes na sua vida através dos sonhos.
Você vai pensar, poxa vida, mas eu nunca sonhei nesse sentido. E agora que eu estou fazendo a carta mágica, eu estou tendo esse tipo de sonhos, mas tudo muito positivo. Porque o seu subconsciente, ele sabe o que deve fazer. Isso é por conta dele, porque ele é ultra poderoso. E ele trabalha de portas abertas para o cosmos. Ele tem livre acesso aos poderes cósmicos. Ele é uma outra parte da pessoa dentro da própria pessoa, mas ultra poderosa. Existe muita coisa que precisa ser feita na vida de uma pessoa para que ela tenha o astral dela liberado, desimpedido. E o subconsciente, a partir da carta mágica, começa a ter esse entendimento. E começa a providenciar para você caminhos ali de encontro ao que você realmente prospecta para si. É muito importante porque você aqui na terceira dimensão no planeta Terra precisa viver o bem, viver a paz, a harmonia, cumprir a sua missão. Por quê? Porque suponhamos que você desencarnou, você morreu, mas a morte é um conceito, ela não existe. Quando a pessoa desencarna, ela já aparece em outra dimensão. Mas suponhamos que nesse entremeio a pessoa passe por um julgador. E o julgador vai dizer, olha, tem uma penalidade para você cumprir, porque você no planeta Terra agiu sob uma hipnose muito negativa. Daí você dirá para o julgador à sua frente, mas não é minha culpa. Eu mal sabia que esse negócio de hipnose existe. Aí o julgador dirá para você, eu concordo. Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Era sua responsabilidade buscar saber de que se trata uma hipnose. Mas você ficou na zona de conforto. Esse é o problema que pode acontecer com a pessoa. Tá? E o que acontece? A pessoa tem que voltar para o planeta Terra para resolver isso aqui. Não vai ser em outro lugar. Mais repetição, mais reencarnação. E quando a pessoa poderia ter subido de degrau na escala da evolução divina, ela está lá embaixo ainda, no mais do mesmo. Essa questão aí das hipnoses, ela é tão poderosa que quando os líderes mundiais, quando os ditadores querem processar mudanças no povo, eles se utilizam de hipnoses. Como é que um governante pode lançar uma hipnose? Repetindo uma historinha tantas quantas vezes conseguir para a população. O braço direito do sanguinário Hitler falou para o Hitler que uma historinha contada muitas vezes se torna realidade. De tantas vezes que aquela historinha foi contada, o povo vai incorporar lá dentro, na parte mais poderosa da psique, como algo verdadeiro, tão somente porque foi repetido muitas vezes. Então, para você sair desse seu estado melancólico e negativo, dessa baixa vibração, você precisa fazer a sua carta mágica. É tudo muito fácil. Né? Tudo aquilo que deu errado para você, você escreve que deu certo. Né? Você escreve lá que foi muito feliz, que é muito grata com tudo e com todos. Que você foi muito feliz no amor, que você se tornou bem casada, você se tornou bem amada. Por quê? Porque a carta mágica precisa ser feita no pretérito passado. Jesus Cristo falou, tudo aquilo que pedirdes ao Pai, crendo já teres recebido, receberás. Então, a primeira oração precisa ser pedindo aquilo que a gente quer. Mas as demais orações devem ser somente para agradecer aquilo que ainda não chegou. Aí você passa a fazer uma transmutação toda ali do seu astral. Porque continuar desse jeito não faz sentido. Você nem sabe por que está nesse estado aí de baixa vibração, de baixa estima. Você pensa que é porque alguém deixou você ou porque um homem quer ter com você um relacionamento superficial demais. Mas somente a carta mágica vai deixar isso claro para você. Porque a carta mágica também vai afastar mentiras
e atrair verdades, porque você só vai escrever coisas positivas na carta mágica. Ninguém escreve coisas negativas. Eu me tornei uma pessoa muito visionária, muito sábia. Eu me tornei muito feliz em todos os setores da minha vida. Me tornei uma pessoa bem próspera, bem amada, bem feliz, bem cristã. Eu encontrei a verdade sobre as coisas. Todos esses elencos você pode pôr na sua carta mágica. Aí, feito, acabado a carta mágica, grave ela com amor e carinho no seu áudio do celular ali. E de noite bota para ouvir. De manhã, tantas quantas vezes você quiser. Vai fazer o café e já bota a carta mágica rodar para você ouvir. Porque a força dessas palavras, a repetição dessas palavras, elas forçarão uma série de coisas negativas a se escafeder, a voltar para o lugar de onde vieram. Porque o seu subconsciente vai obedecer a essa carta ali, tá? É importante também não partir pelo preceito da competitividade na carta mágica, e sim pelo preceito da criatividade. Todos aqueles garranchos que não deram certo com aquelas pessoas, deixa tudo de lado. Põe o novo, imagina algo novo para você. Como, por exemplo, uma ação judicial que você tem pendente. Não põe essa ação judicial na carta mágica. Porque o cosmos, para mexer nisso, vai ter que alterar o astral de muita gente. E se torna mais demorado e mais difícil para você daí. Então, se você está, suponhamos que você tem um processo judicial que envolva 50 mil reais. Não mencione esse projeto, mas fale que você conseguiu R$1 milhão na carta mágica e que você é muito grato, você é muito feliz, porque você se tornou muito próspera nas finanças, descartando qualquer garrancho ali que venha a fazer intervenção no astral de terceiros. Porque daí você fica livre, você cria com o cosmos. Você está criando uma riqueza, um item, a partir do seu poder pessoal, seu poder mental. E o cosmos terá muito mais facilidade para atender você. Porque existem infinitas possibilidades para que o universo traga aquilo que você quer. E quanto mais livre e desimpedida for a sua carta, melhor. Imagine pessoas novas. Imagine lugares novos. Não concorra com nada nem com ninguém. Evite a competição. Tá? Porque a competição lança a pessoa a ser julgada pela sorte, pelo destino. E daí se torna mais difícil de você ser ali justiçado, de você ser bem recompensado. É muito difícil, porque o destino e a sorte tendem a privilegiar os mais sortudos em primeiro lugar, reduzindo muito o espaço dos menos favorecidos. Pelo contrário, já o cosmos não. Né? Então, quantas maneiras existem para o cosmos melhorar a sua situação? Infinitas. Quem chegar para você e dizer assim, olha, existe 3 métodos para você melhorar a sua vibração, tendo a elevação da vibração e a autoestima, tem 3 ferramentas, a pessoa está mentindo. Se a pessoa disser, olha, tem 300 formas que eu conheço que você pode melhorar de vida e sair dessa lamentação, a pessoa também estará mentindo. Porque existem infinitas possibilidades, infinitos meios para você alçar-se lá do chão, da lama onde você está, lá para o sucesso, para as realizações que sonha. Porque nós somos criação de um Deus infinito. Não é de oradores e pedintes que o cosmos carece para derramar as suas bênçãos, os seus celeiros transbordantes de benesses. Mas o cosmos carece de pessoas gratas o suficiente, porque na Bíblia está escrito que o Criador é invencível em generosidade.
Ele é infinito, é invencível em generosidade também. Ter nada vai negar de bom para a pessoa que quer melhorar de vida, mas a pessoa precisa querer. Então, se você se delimita na lama, nas lamentações, você torna o Criador bem pequenininho e o cosmos desse tamanho assim, ó. Mas se você se põe a caminho com esforço ali, se utilizando de uma ferramenta, pelo menos, entre as infinitas, para melhorar de vida, então você teria encontrado agrado e um largo sorriso aí do cosmos para você, fazendo aí o abrilhantamento dos caminhos que você precisa. Prezado internauta, obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.